Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, começando mais um Love the Problem. Bom, vocês já sabem que a gente só traz gente especial aqui, né? Então não vou ficar sendo redundante aqui, repetindo, mas dessa vez tem uma novidade muito maneira, que é a gente tá trazendo tanto um tema quanto um convidado que foram sugeridos lá no nosso backstage. Pra quem não conhece o nosso backstage, é onde ficam as referências dos episódios que a gente grava aqui, o perfil dos convidados e algumas discussões que a gente faz ali. E você consegue acessar por k21.link/Love the Problem. Entrando lá você tem acesso a tudo isso. E uma das sugestões que a gente tem cadastrada lá e que a galera votou e achou um bom tema é exatamente esse episódio aqui, que é o que forma um bom Agile Coach. E aí dentro dessa sugestão, o Jonathan sugeriu a gente trazer um convidado especialíssimo aqui, alguém que eu admiro faz muito tempo, alguém que é muito parceiro há muito tempo. O Messias já foi lá e deu o likezinho também ali na sugestão do Jonathan, então não tinha como ser diferente. Cá está, Manuel Pimentel. Fala, Manuel. É nóis, mano. Tamo aí. Brigadão pelo convite. Valeu demais. Muito bom, muito bom. O Manuel, ele se a gente tivesse gravado há uns 6 meses atrás, ia ser igual o episódio com a Amanda, né? Com aquela diferença de fuso de 12 horas, mais ou menos, ali. 13 para 14 horas, né? Exatamente. Até mês retrasado, o Manuel tava lá na Austrália, né? Era em Melbourne, Manuel? Você tava? Melbourne. Mesma cidade da Amanda, exatamente. Ah, que da hora. A trupe de brasileiros lá anda meio que junto, assim, né? Maioria. Tipo, a gente formou literalmente uma máfia lá. Assim, tipo, aparecendo na TV e tudo, assim, deu um problema lá. Ah, então essa sua tatuagem na sobrancelha aqui é dessa máfia australiana. Isso é tudo marca de prisão já, mano. Assim, tipo... Entendi. Mas nesse caso, as pessoas podem saber sua localização atual ou a polícia vai mandar prender? Não. Ainda tá meio que em segredo ainda. Não pode, então não podemos dizer onde está o Manuel. Não. Ainda é um mistério. Inclusive, um abraço pra toda essa galera dessa máfia aí. Abraço pra Amanda, Paulo Furtado, Caio Sestari, Márcio Seste, toda essa máfia, não, essa malta, exatamente, essa malta brasileira australiana aí, mandando bem pelo mundo. E vocês já viram aqui quem tá com a gente também, né? Esse daí já é de casa, esse daí não preciso nem apresentar. Fala, Avelar, beleza? Opa, galera, mais uma vez aqui, hein? Tô começando a gostar dessa cadeira, hein? Vou querer ficar. Então, Avelar, eu te chamei porque a gente fez um cardzinho lá no nosso backstage pra galera falar sobre o top 3 episódios deles. E aí, os 2 episódios que a gente gravou junto aparecem frequentemente no top 3, que foi o Cisne Negro, Antifragilidade e Autonomia. Então, já que a galera tá gostando, traz aí, né? Fazer o quê? Boa. Pense aí no nível agora aí de... Tava tremendo um pouco, né? Mas era pouco. Agora... Já ganhou a cadeira, hein? O nível aqui da expectativa das pessoas coloca um pouco mais de exigência. Vou tentar então apresentar nosso quarto convidado com menos pressão aqui, um pouco mais de boa, porque o Manuel e a Avelar já botei uma pressão, né? Estamos aqui também com o André Caribé, o famoso Simpa da K21. Fala, Simpa, beleza? E aí, tudo bem? Pô, muito bom, né? Tá aqui. Participação, né? Que eu nunca participei de um podcast. Vai ser minha primeira experiência com isso. E eu sempre low profile, né? Tipo, eu só vou ali no evento, vejo um pouquinho, então acho que a maioria das pessoas não me conhecem, né? Então, vamos ver o que vai dar aqui, que eu acho que o papo vai ser muito bom. Muito bom. O Simpa vem aqui também reforçar o movimento Dreadlock, né? No Love the Problem aqui. metade do quórum desse episódio anda de Dreadlocks. Somos 2 rastafraudes, né, Simpa? Como você diz há muito tempo. Isso aí, né? Tamo junto. Rastafraudismo é um estilo de vida, cara. Que é um bullying pra quem não tem cabelo, tá, pessoal? Vale registrar que eu tô me sentindo afrontado aqui, realmente, nessa sala, tá bom? Nada pessoal, Manuel, nada pessoal. Faz um dread na barba, pô. Eu não tenho barba, faz um dread na barba, por aí vai. Vamos lá.
Vamos falar sobre agora assunto sério. Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o que forma um bom Agile Coach, certo? Eu já vou começar aqui polemizando um pouco, porque dentro da K21 a gente não tá nem mais usando o termo Agile Coach formalmente. A gente deu uma trocada para Agile Expert, e isso já tem um pouco a ver com a minha primeira pergunta. A primeira pergunta, todo mundo que ouve Love the Problem há algum tempo já sabe qual que é que problema estamos resolvendo aqui ao falar sobre o que forma um bom Agile Coach? Quem me diz aí? Quem que quer começar dentro dessa polêmica? Vamos fazer aqui uma priorização com base em quem é mais recente, né, na conversa. Então, olha, temos aqui Caribé e Manuel para trazer novidades para a discussão, né? Vamos trazer mais vozes aqui pro nosso podcast. Então, às vezes, fica aí as honras para Manuel e Caribé. Quer começar aí, Manuel? Aí, muito bom. Pô, legal. Bom, assim, só acrescentar, na verdade, uma visão sobre que problema, né, que a formação, o próprio processo de evolução de um Agile Coach, ele ajuda a resolver. Eu acho que a gente tem que voltar realmente, tentar aplicar um pouco de design thinking na parada, né? Tipo, quem é o persona? No caso aqui, ou vamos pensar a empresa como um grande persona, certo? A organização que a gente trabalha. Então, imagina que mesmo métodos ágeis, Agile de maneira geral, já existia aí, já está no nosso ecossistema já há algum tempo, mas para a grande maioria das empresas, Ágil sempre foi um bicho de 7 cabeças. Não sei exatamente o porquê, mas Ágil sempre foi um negócio realmente muito, de certa maneira, até um quanto mítica, né, para muitas empresas. Então essas empresas, elas precisam de ajuda, né? Elas precisam de alguém, ou um grupo de alguém, que chegue lá com elas e diga assim, olha, você tem essas opções aqui, você tem esses riscos aqui, você pode minimizar esses riscos dessa maneira aqui. Esse grupo de alguém, como eu falei, pode ser diferentes tipos de profissionais, né? E na maioria das vezes, as empresas começaram a chamar então de Agile Coach. Por isso que esse papel tornou-se relativamente aí muito massificado hoje na organização, né? Porque no final das contas é um papel que assumiu meio que um protagonismo nas organizações de fazer essa ajuda, né? De ajudar as organizações aí a fazer essa transição, a fazer essa jornada aí de fato. Então, se fosse tentar sumarizar o problema que a gente quer resolver com isso, é isso, né? Tipo, basicamente tentar explicar a história, né? Basicamente Agile Coach, né? Onde vivem, o que comem, o que fazem, etc e tal. E da onde vem esse bicho, né? De fato. E tem muita visão diferente, tem visões de mercado, visões de comunidade, tem prós e contras, então assim, dá pra gente explorar realmente uma visão bem plural assim, sobre o que é o papel do Agile Coach de fato. Caribé, você estava na época que a gente resolveu começar um movimento para motivar as pessoas a trocarem de Agile Coach para Agile Expert dentro da K21. Inclusive, parênteses aqui rápido e interessante, eu já vi bastante gente usando Agile Expert, né, ao invés de Agile Coach. LinkedIn, descrição de cargo, né, mesma apresentação de podcast, e a gente conseguiu levantar essa bola dentro da K21 antes desse movimento do mercado. Você consegue entender, Caribé, por que isso aconteceu dentro da K21 e por que isso está acontecendo no mercado? É um assunto polêmico, né, assunto delicado, assim, porque eu fiquei até em dúvida no nome do podcast, que a gente colocava, o que forma um bom Agile Coach, um bom agilista, um bom Agile Expert? Da onde vem essa sopa de letrinhas, assim? Você chegou a acompanhar esse movimento? Sim, né? A gente acompanhou esse movimento. Isso foi muito pelo nome coaching, né? De como ele se popularizou, né? Como ele se popularizou no mercado de uma maneira geral, né? Então, a partir do momento em que o coach, na palavra coach, né? Que é o treinador, é a pessoa que deveria estar ali, né? Ajudando, né? Colaborando, fazendo com que as pessoas pensem, né, de uma forma diferente para determinado tipo de assunto, né? Isso começou a entrar, né, no mercado de várias formas, né? Então você tem o coach espiritual, o coach psicólogo, o coach... Life coach, performance coach... enfim, life coach... Coach quântico... Então assim, tem uma infinidade tão grande de coaching, de tipos de coaching, né? E alguns deles, né... não estavam exercendo um bom papel, e por conta disso, né, as pessoas, né, começaram a criticar, né, essa profissão, né, de coaching, né? Então, tanto pela formação delas, né, que às vezes não era uma formação adequada, era uma formação simples, né, que é pagou, levou, né? Em alguns cenários, obviamente não são todos, né? Não tô aqui criticando quem é coach, mas de fato aconteceu uma depreciação, né? Desse tipo de trabalho,
e a gente como K21, a gente também queria se posicionar de uma maneira diferente, tanto para as empresas, né, que, a gente é uma empresa de consultoria, né, a gente queria se posicionar de uma maneira diferente também no mercado. A gente não está fazendo só o coach, né, a gente também está fazendo outras coisas que ajudam a estratégia da empresa como um todo, né. A gente começa a falar de business agility, né, a gente começa a falar da agilidade da empresa como um todo, né, e não, talvez, num ramo em que o mercado entende que o Agile Coach, ele está atuando mais na formação de pessoas, ou na estruturação da empresa, né, do alinhamento da empresa, né, não só isso, né, a gente, né, quer ir além disso, como eu evoluo o negócio. Muito bom, porque me parece bem a essência do que o Manuel colocou aqui como problema que a gente busca resolver falando sobre o que for um bom Agile Coach, né? Então talvez essa mudança de nome é até para conseguir focar um pouco mais dentro dessa essência e evitar efeitos colaterais disso, né? E eu queria fazer um adendo aí, pegando as palavras do Manuel, que a gente sempre viu a empresa como vários pedacinhos, né? São várias partes, né? Então você tem o financeiro, você tem o marketing, você tem o jurídico, você tem produto do modelo industrial. A gente sempre pensou que se é repetição, então você ativa esses componentes, a coisa vai sair, né? Então a iteração desses componentes não é tão relevante assim, né? Basta que os componentes estejam performando na sua excelência independentemente, né? Aquela ideia bem componentizada das coisas, né? E aí eu acho que o Manuel falou uma frase que eu acho bem legal, que ajuda a responder bastante esse ponto, que é o que resolve, qual o trabalho de um Agile Coach, né? Assim, é exatamente esse pensamento sistêmico, né? Conectar as coisas. É parar de ver componentes isolados e fazer as pessoas olharem para ver, voltarem a sua atenção para como esses componentes se relacionam, né? Como aquela atividade que está sendo feita dentro do jurídico ajuda ou atrapalha aquela atividade financeira. Como aquela atividade do financeiro ajuda ou atrapalha em vendas, né? Como que eu faço para vender sem sacrificar o meu pós-venda? E assim vai, né? Aqueles clássicos problemas que a gente tem institucionalmente aí, onde você bota uma meta contra a outra para poder achar alguma coisa no meio do caminho, né? Ou seja, é uma cobra correndo para os dois lados, né? Ou seja, tá parada, se você parar para pensar, né? Então, pegando um dos pontos que o Manuel trouxe aí, toda essa provocação que o Caribé trouxe, a grande mensagem é que, cara, você que é Agile Coach, você que tá procurando um Agile Coach, a nossa linha de raciocínio, a importância é a gente olhar a empresa como um todo, olhar a empresa como um ser vivente, que ela consegue entregar coisas diferentes, né? Adicionando essa capacidade criativa que no cenário atual da indústria tá tão pertinente, né? Legal de fato. E assim, essa visão fim a fim, ela vai ser fundamental, né? Não que o Agile Coach, enquanto papel, ele vai centralizar essa visão, mas ele precisa de fato facilitar, né? Criar aí o que a gente chama de catalisar essa conexão dos pontos aí. Mas eu queria acrescentar um ponto aqui, pessoal, que é o seguinte: se você olhar a própria história, né, a evolução da nossa comunidade ágil e a história do papel do Agile Coach em si, você vai observar alguns elementos interessantes, bem factuais aqui. Um é que, primeiro, o Agile Coach na prática, ele é um fenômeno, tá? Ele é algo que emergiu meio que do mercado. Se você comparar, por exemplo, com o papel do Scrum Master, ou o papel do Product Owner, eventualmente, onde você tem ali a Scrum Life, você tem a Scrum.org, por exemplo, dizendo, esse aqui é um papel que a gente criou, que a gente está oficializando dessa maneira. Você pegar o SAFe, lá com a visão do RTE, por exemplo, né? Tem uma instituição, uma academy dizendo, esse aqui é o papel, por exemplo. Tem autores, né? Tem o Jeff Sutherland, né? Assinando, a galera lá falando, Ken Schwaber, eu inventei esse papel aqui, por aí vai. Exato. Então, assim, hoje, é muito difícil dizer, cara, quem criou esse papel, né? Tem até algumas histórias assim e tal, na época do XP, tinha lá a Rachel Davis, que tinha alguma coisa lá, etc. Mas não tem uma coisa de, foi criado por essa pessoa aqui, ou esse grupo, ou essa instituição. Não se tem um elemento central que determine, de fato, o que é Agile Coach, tá? O que é bom e ruim ao mesmo tempo, se você parar para observar. Bom porque nos permite uma possibilidade de evolução, de adaptação muito grande. Então, hoje o Agile Coach ele pode sim, na verdade, ter diferentes formatos. Isso aqui é uma coisa que eu abordo muito fortemente, de fato. Mas o risco disso é que, por ter diferentes formatos, você cai na armadilha de eventualmente criar aberrações, né? De ter atuações ali que você olha para aquilo e diz, eu acho que aquilo realmente tem nada a ver com Agile Coach. Mas eu acho que não existe
isso não, Manuel, de aberração. Acho que não existe não, aberração. Me conta aí uma aberração que tu viu por aí. Assim, só pra gente ver aqui se existe mesmo, assim. Se existe mesmo, né? Se não é uma lenda. Um Agile Coach, por exemplo, assim, que o trabalho dele é ficar configurando gira. Não sei se tipo não existe, não existe? Legal. O pessoal fala, mas eu acho que é lenda. Tem também uma lenda, Velar, que eu também, assim, desconfio que exista, né? Mas me disseram que tem o Agile Coach policial, já viu? É aquele que vai te enquadrar pra saber se você tá fazendo determinadas práticas. Exato. Entendeu? Qualquer hora do dia ele aparece, te enquadra e fala, tá fazendo planning? Não tá fazendo? Opa! Vai pagar, cara. 50 flexões agora. Exatamente. Tira esse uniforme preto, você não merece. Você não merece. Já avisei que vai dar merda isso. Mas é isso, é tipo, é muito, às vezes, pretencioso, né? Usar o termo até aberrações, né? Mas o ponto é exatamente esse, né? Você acaba criando variações que, sabe, não por uma visão purista, mas é porque acaba realmente não gerando o resultado que precise, né? Não cria o impacto ali de transformação, sabe? De gerar um senso de participação, de ownership, de realmente catalisar melhorias. Esse é uma dor, assim, que eu sinto muito grande no mercado hoje. Inclusive, esse episódio aqui, quem fez a sugestão foi o Renato Willi. Ele me procurou, a gente começou a trocar uma ideia e tal. Ele falou, pô, a gente podia fazer um episódio sobre o que forma um bom Agile Coach. Inclusive, Renato Willi, que faz parte da comunidade aí, que o Manuel já citou, né? Muito bem quisto aí na comunidade desde o tempo do Ronca aí. É o Antônio Nunes. Piada extremamente interna, ninguém vai entender, mas Antônio Nunes. Ele, nesse momento, ele tá rindo, ouvindo esse podcast. Não, certeza. Se você falar Antônio Nunes, cara, Ele vai saber quem é ele. Ele vai saber quem é ele. O Will, ele trouxe esse papo, né, de o que forma um bom Agile Coach, muito na intenção de tentar dar meio que, talvez, direções, né, pra quem tá perdido dentro dessa imensidão que a gente tem de funções e disfunções, né, aí, como que a gente consegue dar um rumo? Porque, por exemplo aqui, já colocando um pouquinho o dedo na ferida, tem gente que promete formar um Agile Coach em um final de semana. Fez aqui um treinamento no final de semana, se forma Agile Coach, aí vai pro mercado dizendo que é Agile Coach, né? E dentro disso, acho que tem duas discussões bem pertinentes. Até queria agradecer quem estava no Agile Coach Camp de 2019, porque teve uma roda de discussão, uma roda de conversa muito interessante exatamente sobre essas disfunções que o mercado está gerando em cima do papel do Agile Coach e da agilidade como um todo, né? Porque como é muito emergente, às vezes a gente olha algumas coisas crescendo ali e fala, putz, isso daqui tá meio estranho. E eu queria agradecer aqui nominalmente ao VH, ao Vitor Hugo. Inclusive, se você não ouve o podcast da Lambda 3, corre lá e ouve, que é um podcast muito bom também. Fantástico. O VH, ele é fantástico. A galera da Lambda também, parceiraça. O VH, ele me falou, Lula, mas eu não quero por fazer parte desse movimento de comunidade há muito tempo, por ter visto essa planta crescer, eu não quero ter um papel também moralizador aqui, de falar o que é certo e o que é errado. De falar, isso daqui tinha que crescer mesmo, isso daqui tem que ser podado. E isso bateu muito forte em mim, né? Eu falei, putz, eu também não quero ser moralizador. Não faz parte de mim ser moralizador e falar, isso tá certo, isso tá errado. Um treinamento de final de semana tá errado. A pessoa se dizer Agile Coach sem ter feito isso e aquilo tá errado. Então, eu tomei isso muito pra mim. E aí eu queria endereçar o nosso papo aqui fazendo um call to action para as pessoas que estão ouvindo, né, e se entendem como agente de mudanças dentro da empresa, mesmo que não tenha o label Agile Coach, Agilista, Agile Expert, se você se vê como alguém protagonista de alguma mudança dentro da sua empresa, eu queria fazer um call to action para você se enxergar dentro de um desses dois arquétipos, que são arquétipos que eu identifico no geral, principalmente com a nossa experiência dentro da K21, vendo a galera entrar na K21 e vendo a galera dos nossos clientes do mercado. Basicamente são dois arquétipos. Eu vejo pessoas dentro desse mundo de agilidade que sofrem com a síndrome do impostor, ou já sofreram muito, e eu quando eu saí do meu papel ali de desenvolvedor de software, coordenador dentro de uma empresa, e comecei a trabalhar como Agile Coach, eu caí muito nessa de síndrome do impostor, né? Então era direto falando, putz, não tá dando resultado, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu presto pra isso? Para as pessoas que se veem dentro desse arquétipo, eu queria ressaltar que o que a gente tá falando aqui não é pra te atacar, certo? O que a gente tá falando aqui não é pra fazer você se sentir
sentir um impostor. Se você está dentro desse arquétipo que sofre com a síndrome do impostor, tenta encontrar dentro desse podcast aqui caminhos para você conseguir seguir e ter mais autoconfiança cada vez mais, certo? Agora, eu não quero que o outro arquétipo siga também por essa mensagem. Qual que é o outro arquétipo? O outro arquétipo é o do macaco doido. Do macaco doido, ele, cara, não, eu sei, eu faço e sai apertando tudo que é botão e sai mexendo em tudo porque eu conheço, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Então, como você tá ouvindo esse podcast no seu íntimo aí, se você se vê um pouquinho mais nesse arquétipo aí confiante, né, excessivamente confiante, tenta entender um pouco as provocações que a gente está fazendo aqui para também tentar entender como que você consegue entrar num caminho benéfico para você, certo? Então tem esses dois call to actions aqui. Está lançada a sorte as nossas discussões aqui para tentar fazer os impostores não se sentirem tão impostores assim, tentar fazer os macacos doidos não saírem apertando e destruindo coisas por aí. E para isso, eu acho que a gente pode começar a falar, afinal, aonde que o Agile Coach se encaixa dentro das organizações. Caribé, você que é um cara que já passou por várias organizações aí, prestando consultoria, dando treinamento, dando aula e trabalhando para elas também. Acho que principalmente várias indústrias diferentes, né? O Caribé tem um portfólio de clientes muito diferente, né? O Caribé atua na saúde, atua em serviço, atua em fintech e vai pulando de indústrias diferentes aí, então... Já mexeu com gente que faz perfume e gente que faz software, né? Já mexeu com gente que faz serviços em gerais intangíveis e gente que faz produtos totalmente tangíveis, né? Aonde você vê o espaço pro Agile Coach atuar dentro das empresas, Caribé? Porque a gente tem muito preso aquele lance de tecnologia, né? Aqui a gente tem... Mano, você também era desenvolvedor. Era. Exatamente, meu background era desenvolvedor, exatamente. Caribé também foi desenvolvedor, agora foi desenvolvedor. Caribé, Simpa, Agile Coach é coisa para desenvolvimento de software? Onde se encaixa o Agile Coach dentro dessa brincadeira aí das organizações? De maneira geral, né, eu acho que ele tem um papel fundamental na transformação, né? A partir do momento que uma empresa decide, né, que quer abraçar a agilidade, né, e aí deve ter outros motivos aí porque agilidade, né? Isso aí é acho que é para um outro podcast, né? Se já não houve um assim. Beleza, a partir da empresa, no momento que a empresa ela decidiu, quero ser ágil, né? Vou contratar aqui alguém, né, para me ajudar nessa transformação, né? Geralmente essa pessoa é o Agile Coach. Então, né, geralmente a primeira missão desse cara na empresa, né, dessa pessoa na empresa, é como é que eu estruturo essa transformação. E aí eu acho que vai desdobrar em vários papéis, em várias possibilidades, né, dentro disso. Uma é a formação das pessoas, porque, né, as pessoas nem sabem o que é agilidade, elas nem sabem que não sabem sobre agilidade, então as primeiras pessoas precisam cair na real, entender que existe algo diferente do que elas fazem, né, para que aí sim elas possam se interessar genuinamente e falar, né, e começar a se interessar e aprender e praticar, né, até que se torne um fator cultural. Esse Agile Coach ele vai ajudar, né, a gerar uma coerência da estrutura, né, da estratégia da empresa, da estratégia de negócio, para que a empresa consiga obter os resultados que ela espera com essa transformação também. Então ela vai precisar, né, gerar essas estruturas, essa organização, né, que vai permear, né, de maneira, né, abundante na empresa, vai permear toda a empresa, para que exista esse alinhamento. Então, eu acho que eu vejo essas duas, né, essas duas forças muito grandes no Agile Coach. Vocês podem complementar com outras coisas, mas a formação, né, e essa estrutura de coerência, né, que vai gerar esse alinhamento, né, do resultado, né, para a operação, né, da estratégia para a operação, eu acho que são fundamentais num papel de um Agile Coach. E dá para ser um bom Agile Coach sem falar do negócio da empresa? Tem uma frase que eu ouvi no ano passado do Emerson Hernandes, lá da comunidade do Guma, do Sul. Ele falou, se você não consegue conversar sobre o business da sua empresa, você só vai conseguir fazer otimização local. Isso é um fato para os Agile Coaches no geral, ou não, essa necessidade de falar sobre business, já que você já colocou aqui que não é simplesmente local, né, em tecnologia, pelo que eu entendi. Essa necessidade de falar sobre o negócio da empresa é um must-have, todo Agile Coach deve ter ou não? Trazendo provocação aqui já, né? Na minha opinião, ele precisa ter essa visão, sim. Se sua empresa tem, por exemplo, capital aberto, cara, leia o relatório, né, que eles fazem para os investidores, né? Se sua empresa não tem, você vai precisar, inevitavelmente, conversar com, pelo menos, a diretoria dessa empresa. Para você entender, de fato, como
ajudar as pessoas, inclusive, a priorizarem, né, o trabalho delas, o backlog delas, né? Se a gente está nesse processo de formação, né, a gente também não pode ficar ali focado, né, no que a gente chama só das métricas organizacionais, né, na eficiência pela eficiência, né, porque isso provavelmente vai gerar, né, resultados, né, de locais otimizados, né, mas a gente não vai estar olhando para o todo. Se eu não tenho clareza, né, sobre a cadeia, né, da empresa como um todo, dificilmente a gente vai conseguir gerar os melhores resultados. Tem uma frase que é interessante a gente pensar, que é: se você não sabe como a sua empresa ganha dinheiro, você não sabe como desenvolver a sua empresa, né? E aí quando a gente fala de ver a empresa como um organismo, né, de conectar pontos, essa visão ponta a ponta, tudo isso é uma competência fundamental do Agile Coach, até porque ele quer fomentar essa visão nas outras pessoas, né? Até o ponto que o Manuel falou no começo, né? A gente quer que as pessoas vejam o trabalho ponta a ponta. O Agile Coach ele tem que ter essa visão ponta a ponta, toda essa cadeia, né? Até para conseguir facilitar essa visão nas pessoas, né? Então, ser um Agile Coach local é um papel fundamental, precisa-se, mas a visão tem que estar associada ao ponta a ponta, como é que essa empresa sobrevive, o que é que essa empresa entrega para o mercado, etc. Acho que é uma visão necessária. Eu acho que isso traz uma responsabilidade, né, pro Agile Coach de aprendizagem constante. Ele precisa, de certa maneira, ter uma capacidade de compreensão sistêmica, né, um pouco mais aguçada, vamos imaginar assim. Porque o Agile Coach ele não precisa necessariamente ser um expert naquele field, naquele campo, né? Tipo, eu trabalho para um banco, por exemplo, não quer dizer que eu domine de todo o processo bancário ou que eu sou o maior capitalista do mundo, sabe? Tipo, para dizer, putz, a maneira como você tem que ganhar dinheiro é dessa maneira aqui, por exemplo, e tal. Você não virou um banqueiro automaticamente, né? Não vou virar, como Agile Coach não preciso virar um banqueiro para ser um bom Agile Coach. Belo resumo. Mas, obviamente, eu vou tentar compreender, né, o máximo possível de como que essas engrenagens funcionam. Até por conta de que você precisa começar a entender a relação de sistemas, subsistemas e ecossistemas, né? Porque quando você está falando, vamos pegar banco como exemplo, né? E o Brasil ele é bem representativo para explicar isso, porque assim, você tem o que o banco pode fazer, você tem o que o Banco Central determina, né? Então assim, você não consegue avançar em algumas coisas, porque eventualmente você tem uma legislação que, né, regulamenta algumas coisas ali. Então esse ecossistema, como a economia funciona também, com o mercado de capitais, mercado futuro, então tem toda uma série de elementos ali que ficam orbitando, que vão influenciar as decisões de negócio e as decisões de como que o banco vai se estruturar, por exemplo. Então esse tipo de compreensão sistêmica que eu falo que ele é importante, né? Mais uma vez, não porque você vai ter que centralizar a informação em você, não. Você vai usar essa compreensão sistêmica para ajudar os outros, né? Entender, e essa é a consequência, esses são os influenciadores, essas são as dependências que a gente precisa começar a tratar aqui de alguma forma. Eu queria adicionar também um ponto aqui em alguma coisa que a gente discutiu mais atrás, sobre, primeiro, a ideia de que, assim, já que o Agile Coach ele tem múltiplos formatos de atuação, ele também pode ter múltiplas origens. Pegando o que o Caribé comentou ainda há pouco sobre você começa a falar de outros assuntos, não só de TI, lembra que você está falando hoje de Business Agility, por exemplo, agilidade organizacional, né, coisas desse nível. Então, assim, já é fato de que Agile saiu da esfera somente de TI, ou até mesmo da esfera somente de desenvolvimento de produtos, na maioria das vezes. E aí eu quero só narrar uma historinha aqui para vocês. Quando eu estava na Austrália, um dos meus últimos clientes foi o NZ, né, que é um banco, um dos maiores bancos da Oceania lá. Mais uma vez, o meu karma, banco. Né? E lá, por exemplo, assim, eu fazia parte de um grupo que tinha mais ou menos 45 coaches, outros coaches, né? E eu era meio que um bicho estranho lá, além de ser brasileiro, né? Mas a própria origem do meu tipo de skill, porque assim, eu era de desenvolvimento de software. Olha só que louco, né? Em um grupo de outros coaches, de Agile Coaches também, eu era um dos poucos que vinha realmente da área de desenvolvimento de software. Por quê? Porque como o banco já estava numa visão de transformação mais ali horizontal, mais realmente, sabe, de ponta a ponta, né? Fazendo uma transformação assim bem profunda realmente. Então, assim, boa parte dos coaches que estavam atuando lá, eles já vinham dessas áreas, ou da área mais de gestão, ou da área até de psicologia. Eu tinha alguns colegas, eu tinha uma colega coach que, ela veio da área de serviço social, e era uma excelente coach, assim, sabe? Dava um banho. Pô, mas você falava de software, falava de, se precisasse falar de TDD, integração contínua, ela conseguia falar? Não conseguia falar, obviamente, né? Mas não precisava, por quê? Porque o ambiente de aplicação de Agile já não era mais esse ambiente, era como que um time de marketing, como que um time, por exemplo, que está definindo políticas de aprovação de empréstimo bancário, que não toca em nenhuma linha de código, usa práticas ágeis para colaborar melhor e para gerar melhores resultados para o negócio, entendeu? Então,
assim, você precisa também entender que, como o próprio ágil está evoluindo, o papel do Agile Coach está evoluindo também, e as próprias origens do Agile Coach, ela está aumentando o escopo de atuação, ou o escopo de origem, vamos chamar assim. Esse movimento é super positivo, né? Porque você traz também, né, conhecimentos diferentes, né, que agregam, né, essa pluralidade, né? Você vai agregar todo um pensamento diferente, um pensamento sistêmico de fato também, conversando com essas pessoas, interagindo com essas pessoas que têm origens diferentes. Tem algumas referências aqui que eu acho que vale a pena citar, e eu acho que tudo que vocês falaram, assim, me deixa muito contente com os temas que a gente tem escolhido pro Love the Problem, né? Porque a gente tem um episódio muito bom de pensamento sistêmico, gravado com Alisson Vale, que é um cara que não só eu, mas acho que toda a comunidade admira muito, falando sobre pensamento sistêmico mais a fundo, inclusive, o Caribé tá fazendo até o coraçãozinho aqui, a Alisson é muito parceiro, muito gente boa. Ele é o próprio pensamento sistêmico, você tá entendendo? Ele é o instanciamento, assim, o instanciamento que é o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico em português, Alisson Vale. Eu falei isso pra ele durante o episódio, inclusive. E tem outro sobre agilidade organizacional, que a gente bateu um papo com o Henrique Imberti, do Magalu, que acho que também é uma boa referência, casando muito com o que o Manuel trouxe agora, né, de olhar a agilidade além de simplesmente departamentos ou partes da empresa e tá sempre olhando pro todo dentro dessa organização de uma maneira geral. E tentando trazer aqui algumas coisas um pouco mais acionáveis para quem tá ouvindo o episódio, eu acho que vale a pena trazer um pouco da K21 sobre como a gente tenta olhar para essas pessoas no mercado, né? A gente da K21, assim, a gente cresceu bastante nos últimos anos, isso eu fico bem feliz por ter participado disso. Quando eu encontrei o Manuel, sei lá, eu lembro, Manuel, da gente, naquela visita que o Jürgen fez na Just Digital. Foi. 2017, 16? Não, foi antes, não. 2014, 2015, eu diria. Eu lembro que a gente se encontrou lá e naquele tempo a K21 tinha, sei lá, 4, 5, 6 pessoas, assim e tal. Era só os fundadores e mais alguém ali. Exatamente. Eram os fundadores, Daniel Teixeira, saudades, Daniel. Saudade, grande Daniel. Eu, e acho que tava Avelar e por aí vai, Samuca, não sei, tinha uma meia dúzia ali e a gente cresceu bastante, né? E aí eu queria talvez que a Avelar e Caribé comentassem um pouco sobre como a gente, K21, tenta olhar isso em pessoas ao redor da gente, né, e no mercado, para tentar identificar essas características, né? Então, bem acionável, assim, o que a gente usa para tentar enxergar isso? Vocês conseguem tangibilizar? O Manuel já deu uma deixa boa aí, que é esse olhar aguçado para o pensamento sistêmico, né? Eu, particularmente, acho que a Quinta Disciplina é o livro que mudou a minha forma de ver o mundo. Acho que todo mundo que lê, a mente explode, né? Assim, pra quem ficou curioso aí, não é um livro tão fácil, assim, é um livro que você vai ler, explodir a cabeça, aí montar a cabeça de novo, continuar lendo, explodir a cabeça e assim vai, e você vai ler ele de novo várias vezes. Sugiro ir pelo Audible, tá? O Audible dele é muito bom, é mais digerível, o Audible da Quinta Disciplina, apesar de ser em inglês, né? Tem essa restriçãozinha. Mas assim, é um livro que eu recomendo, claro que eu recomendo, é um livro espetacular, e recomendo ler com alguém lendo com você também, né? Pra você ficar trocando dica, né? Tipo, você ficar discutindo, pô, tô nessa parte, não sei o que você achou, assim, isso melhora a experiência do livro 800%. Mas é um livro excelente, e quando a sua cabeça explode pela primeira vez no livro, pelo menos pra mim, talvez não seja exatamente essa ordem do livro, mas a minha memória afetiva traz isso, né, que é exatamente esse entendimento de que a parte, ela não é relevante, né, o que é relevante é a relação das partes. Então, dos primeiros pontos, assim, bem claros, é isso, eu tô mais preocupado com a parte em si ou com a relação entre as partes. Como assim, né, o que eu quero dizer com isso? Eu tô mais preocupado se o Avelar tá fazendo o melhor software do mundo, não, tô preocupado se aquilo que foi desenvolvido pelo Avelar conecta com aquilo que o Manuel precisa para poder entregar para o Caribé e isso entregar valor para o Lula, né? Assim, a gente sai da visão do eu ali, né? E a visão global, ela passa a ser muito mais relevante. Acho que movimentos como esse, né? Quando você entende que não tem uma verdade absoluta, né? Que quanto mais você empurra o sistema, mais o sistema empurra de volta. Quando você começa a entender essas correlações, você passa a entender que você tem que surfar o sistema e não tentar construir um sistema perfeito, maravilhoso e que todo mundo vai ser submisso a ele, né? Então, essa forma de pensar é relativamente perceptível, né? Assim, então é uma coisa bem característica dessa posição. Assim, pô, fantástico, show de bola. Eu acho que realmente a Quinta Disciplina ela é um patrimônio nosso, tá? Eu mesmo já usei, assim, acho que foi um dos livros que eu li a primeira vez, já faz muitos anos atrás, depois já reli de novo, sabe? Tipo, de vez em quando tô ali buscando alguma referência, porque
porque realmente tem muita coisa bacana lá. Mas eu queria fazer meio que uma provocação e bagunçar um pouco a agenda aí do Lula. Manda, nossa. Mas assim, na verdade, de uma forma bem saudável, tá, Lula? Que assim, tentando voltar um pouco para a pergunta original, né, para a provocação original sobre o que forma um Agile Coach, e tentando conectar com tudo que a gente tá falando, tá mencionando aqui, eu acho que tem um elemento que é fundamental a gente tentar explorar. Na minha visão, eu não acredito que Agile Coach, né, você forma um Agile Coach com treinamento. E olha que assim, eu tenho um treinamento de Agile Coach já há algum tempo, eu tenho um livro de Agile Coach, tá? Mas eu falo, você não precisa ler meu livro, você não precisa nem fazer treinamento para você se tornar um Agile Coach, sendo bem sincero, tá? Não é certificação também que vai te tornar um Agile Coach. Eu sempre gosto de trazer o elemento cicatriz, experiência, tá? Eu acho que, sendo bem sincero, independente do formato, ou até independente da origem, eu acho que é muito importante você adicionar o elemento experiência ali. Por que esse elemento ele é tão importante para mim? Porque assim, quando eu olho para minha história, aí é um pouco, talvez, esse momento, meu momento velho ranzinza, né? Tipo assim, meu Agile, na minha época, meu Agile era assim, né? Mas quando eu olho para a maneira como eu fui entrando nesse mundo, eu comecei com Agile em 2002, né? Comecei com XP. E aí eu fui como desenvolvedor, etc e tal, aí lá para meados de 2005 que eu conheci já outros sabores, assim, né? Tipo o FTD, o Scrum, né? Conheci meio que junto e tal. E aí fui meio que migrando aos poucos ali para atuar, né? O papel que era o que eu atuava mais no XP ali, como de XP Coach na época, né? Que era um papel que se falava muito no XP, só que tinha uma pegada mais técnica, digamos assim. Mais de engenharia, né? Mais de construção, assim. Exato. Não era o coach que a gente fala hoje, né? Era mais um líder técnico, digamos assim. E aí o ponto é o seguinte, tipo, eu comecei em 2002 e aí fui fazendo diferentes tipos de trabalhos e aí só em 2008, né, que eu conheci um banco e a gente começou a namorar e tipo assim, ok, eu preciso agora de alguém que me ajude a transformação ágil. Então assim, oficialmente eu comecei a trabalhar como Agile Coach em 2008. Então nota que de 2002 para 2008 são o quê? 6 anos, né? 6 anos onde, tipo assim, eu tava construindo uma experiência com Agile. Na verdade, assim, eu comecei com Agile, tipo, meio que nunca pensei que eu um dia iria dizer, putz, eu trabalho só com Agile, né? Eu comecei a resolver um problema meu de desenvolvimento, né? Assim, depois que eu vi, putz, caraca, esse negócio tá crescendo, como assim, velho? Mas eu acho que, assim, essa visão sabe, de você acumular um pouco de rodagem antes de você iniciar as suas aventuras como Agile Coach, eu acho que hoje na minha posição de contratante é uma coisa que eu mais sinto falta, sendo bem sincero, tá? Assim, hoje você encontra muita gente que, sabe, se intitula Agile Coach, não só aqui no Brasil, tá? Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas assim, é uma pessoa que eventualmente começou a trabalhar com Agile, tipo, tem 2 anos, de repente, fez um monte de certificação aqui e tal, parará, passou uns 6 meses como Scrum Master e magicamente virou um Agile Coach, entendeu? E ainda muito focado, tipo, talvez em um sabor só de Agile, né? Então, assim, eu acho que essa questão rodagem, ela é fundamental pra gente, tá, pessoal? É só pra gente também começar a discutir, de repente, um pouquinho sobre isso. Acho que o Manuel trouxe um ponto legal, que era bom a gente podia pegar esse grupo aqui e ver como é que a gente foi parar nesse lugar. Acho que já dá uma ideia legal de onde é que a gente procura, né? Assim, como é que a gente vai parar? O Manuel já trouxe aí, né? Começou como desenvolvedor. Acho que tem uma coisa que você não falou, Manuel, mas que era legal as pessoas saberem, é qual era o problema, né? O que foi que te levou... Você poderia ser um desenvolvedor tradicionalzão, né? Você podia estar lá escrevendo seus documentos, fazer tudo bonitinho, depois codar tudo bonitinho. Qual foi a parada que te apareceu? Disse, pô, deixa eu ver esse negócio aqui de agilidade, assim, qual foi a coisa que te puxou pra isso? E eu era assim, tipo, eu trabalhava muito no contexto de RP, né? Eu implementava RP nessa época, né? Eu participava de uma empresa que era filial da RM Sistemas, nem existe mais, a RM Sistemas virou a TOTS comprou, etc e tal. E eu era desse mundo. E então, assim, esse era o mundo que era basicamente regido, governado, né, por coisas de PMBOK e RUP, muita coisa de RUP. Só pra vocês terem uma ideia, tipo, a RM, né, sei lá, alguém um dia ainda vai me dar uma facada por causa disso, sei lá. Não se preocupa, ninguém sabe onde você tá. É verdade. A máfia te protege. A máfia me protege, exatamente. Por exemplo, a RM, a gente tinha na época lá uma solução que era para controlar obra de engenharia, né? Era um sisteminha que era em DOS, depois virou para Windows, para controlar obra de engenharia. Então ele fazia cálculo, tudo de engenharia. Aí nota que a gente usava esse mesmo software para controlar o projeto de desenvolvimento de software. Então eu estava exatamente com o projeto de engenharia, para vocês terem noção do como que a coisa era. Então assim, eu já estava nessa pegada de mundo mais tradicional de fato. E aí eu meio que, sabe, aquilo nunca casou muito bem com o que eu acreditava. Aí eu comecei meio que a pesquisar, na época eu comecei a olhar ali nos buscadores da vida que tinha na época lá e tal. Acho que nem Google era um negócio famoso ainda, sabe? Tipo, aí meio que achei o livro do Kent Beck, né? O material do Kent Beck lá e tal. Achei os posts, achei o site original lá da Chrysler, o C2, né? Comecei
comecei a ler, digo, caraca, mano, que negócio legal, isso aqui bacana, parará. E como eu já tinha meio que essa veia meio que rebelde, né, meio que hippie, meio comunista, sei lá o que era, aí eu comecei meio que a experimentar isso. E na época, assim, eu levei feedbacks muito loucos, assim, né, tipo, o pessoal olhava pra mim, cara, isso não é profissional, né, tipo, me admiro de você, né, poxa, a gente tá pagando caro pra você, né, tipo... Me admiro de você é muito bom, né, logo você, desenvolvedor bom. Aí gerou aquela crise, né, caraca, meu, será que eu tô realmente sendo muito, né, relapso e tal? Mas aí, um negócio que foi muito, acho que transformador na minha vida, uma coisa que eu já até falei em palestra, foi quando eu, por exemplo, eu fui chamado pra uma concorrência, pra uma fábrica, né? Eles precisavam substituir um sistema, desenvolver um sistema de PCP, né? De planejamento de controle de produção e tal. Aí foram 2 fornecedores, né? Quando fala fornecedor, era tipo, sabe aquele fornecedor, era eu e mais alguém, depois um outro cara e mais alguém, né? Era empresas pequenas, digamos assim, né? Mas o ponto é o seguinte, tipo, foi apresentado o problema, e aí o outro fornecedor pegou, fez uma abordagem totalmente mais tradicional, né? Pegou, entendeu, fez um monte de protótipo, de documento, né? Diagrama e tal, escreveu um monte de requisito. E aí, na época, olha só, crianças, como eu trabalhava com Delphi na época, não sei se vocês já ouviram falar do Delphi. Tamo lá, tamo junto. Né? Opa, pá! Foi muito mais fácil, bem sério, pegar, quer saber? Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui logo um formulário e vou modelar como é que é o sistema, como é que o sistema vai se comportar realmente. Aí peguei, fiz um monte de coisa, parará. Aí em uma semana, eu levei um protótipo do sistema funcionando. E aí, depois de 2 semanas, o outro fornecedor lá, tipo assim, levou um monte de documento. Aí, os contratantes olharam pra mim e digo, cara, eu vou com esse maluco aqui que já entregou o negócio já funcionando. Né? Aí eu peguei esse cliente e já vi, olha aí que sacada, cara. Então acho que dá pra ter uma vantagem competitiva nisso. Né? Aí foi realmente o meu grande estalo do qual o grande benefício do ágil, né, de fato. E aí depois eu meio que carreguei isso pra minha vida, né? Tipo assim... Entregar valor antecipado, né? Exato. Você ganhar vantagem competitiva, né? Então eu sempre bato nessa tecla. Tipo, enquanto o ágil ele não tá te ajudando a ter algum benefício, que pode ser vantagem competitiva, pode ser melhoria de imagem ou melhoria de satisfação do usuário, sei lá, qualquer coisa assim, cara, você talvez não pegou ainda a essência do que é o Agile, realmente. Eu vou até puxar aqui, mano, porque o Avelar falou bastante de pensamento sistêmico, né, e é óbvio que a gente não pergunta para as pessoas que estão entrando na K21 se elas leram ou não Peter Senge, né, é muito mais, eu acho, sobre essas cicatrizes que você trouxe, né, será que ela tomou tanta porrada da vida a ponto de entender que o todo importa mais do que as partes? Será que ela já funciona nesse modo por padrão? Será que isso já é refletido? E uma das formas que a gente usa para tentar sentir um pouco disso é o que a gente chama de coaching the Agile Coach. Tem até um post no blog da K21 que é só para dar aquela cutucada, né? E acho que qualquer um que estiver ouvindo aqui consegue abrir lá e ver, porque eu lembro que eu tava abalando muito dentro do domínio organizacional, no meu começo de carreira dentro da agilidade. Cara, meus processos eram extremamente fluidos. Tecnicamente, também estava mandando bem ali, teste automatizado e tal, uma arquitetura bonitinha, dentro do mundo de software, né? Culturalmente também estava todo mundo feliz, mas eu fui descobrir depois de muito tempo que eu fazia isso. Eu já falei em outros episódios aqui, né? Mas o que eu fazia não gerava valor para negócio nenhum, a não ser o meu negócio enquanto desenvolvedor, né? Eu fazia software e recebia o dinheiro e acabou. Mas o meu produto não era um produto valoroso, não era um produto que gerava dinheiro, que gerava satisfação do consumidor final. E o Coaching the Agile Coach, ele traz os 4 domínios explicitamente, né? Que é negócios, cultural, organizacional e técnico. E ele traz uma visão indivíduo, ou seja, você consegue exercitar esse domínio, né? No bate-papo com o indivíduo. Então você vai conversar, por exemplo, com essa pessoa aí que era o contratante, né? Você consegue falar um pouco sobre negócios com ela? Você consegue ter essa visão que o Manuel teve de, o que importa para o meu negócio é o valor aqui entregue antecipadamente. Eu consigo ver onde está o valor aqui no bate-papo com o indivíduo. Tem a visão de times, né? Então se eu tiver um grupo de pessoas, eu consigo conduzi-los tanto dentro de negócio, quanto organizacional, quanto técnico ou cultural, para o que a agilidade entende como algo benéfico para o meu negócio, e a visão da organização como um todo, né? Então eu consigo enxergar a organização como um todo. Então isso me ajudou bastante, mano. A primeira vez que eu preenchi, eu consegui perceber os meus gaps, né? E acho que a gente pode aqui até começar a falar um pouco sobre como identificar esses gaps, né? Como ver esses gaps.
Então, Lula, mas agora que você tá falando aí de como coaching de Agile Coach, toda essa vivência ajudou, conta um pouquinho das cicatrizes, como é que você veio parar aqui, e depois a gente vai lá no Simpa também. Então vamos lá. Vou contar em 2 minutos. Cara, tudo tava funcionando muito bem e todo mundo tava muito feliz. Mas eu percebia que tinha alguma coisa errada e eu não conseguia identificar onde estava essa coisa errada. E ninguém me ajudava a identificar onde estava essa coisa errada. O tempo todo era eu procurando onde estava o problema. Mas, pô, se a gente consegue entregar no prazo, se todo mundo trabalha feliz, se tá todo mundo contente, se o produto está sendo feito, aonde está o problema dessa birosca? E aí eu comecei a correr atrás de aonde estava esse problema que eu não conseguia enxergar e eu percebi que estava em negócios. Eu não entendia porra nenhuma do meu business. Eu não entendia porra nenhuma do que o meu software fazia. Eu só transformava alguma coisa que alguém queria em código e entregava. Nesse momento, eu falei, pô, deixa eu começar a entrar nesse negócio de business. E aí eu comecei a perceber que não ia ser tão simples assim, porque a mensagem era, business, para você conhecer sobre business, você precisa conhecer tudo sobre derivativos. Você sabe o que é um swap asiático? Você sabe o que é uma debenture? Você sabe o que é um derivativo? Eu falei, porra, não sei. E eu vou ter que estudar muito, né? Pegar ali o livro do mercado financeiro lá, aquela bíblia do Eduardo Fortuna, se eu não me engano, sei lá, e eu falo, não gosto dessa porra, não quero aprender a fundo sobre isso. E aí eu comecei a me distanciar, né? E eu lembro, mano, eu falei meu karma, mercado financeiro, eu lembro que o meu objetivo era ficar longe do mercado financeiro. Eu falei, foda-se, quero a distância dessa porra. E aí, depois de tomar alguns socos da vida, assim, eu comecei a enxergar que não é que eu precisava conhecer toda a bíblia do mercado financeiro. Eu precisava só entender como que eu resolvia o problema de alguém. E é óbvio que se esse problema fosse um pouco relacionado a derivativos, cara, o básico de derivativos eu precisava saber, senão eu nem empatizar com o problema. E aí nessa brincadeira toda, Velara, eu fui descobrindo como resolver problemas de pessoas já dentro da K21. Então, hoje dentro da K21 eu digo amplamente para qualquer um. Eu não entrego nenhum serviço que não esteja resolvendo o problema de alguém. Fato. Ponto. Se eu trabalho na K21 é porque eu estou resolvendo o problema de alguém. Se eu não tiver ciência desse problema, eu não sigo em frente. Então, para mim, as cicatrizes que formam um bom Agile Coach estão relacionadas tanto no como, quanto no que, mas muito mais que isso no porquê. Você entende o porquê de você estar fazendo o que você está fazendo, né? Que é o propósito do sistema, entrando no pensamento sistêmico, a função do ecossistema que você está. Você entende o propósito? Você não entende? Você ainda precisa tomar umas facadas aí da vida para conseguir ter umas cicatrizes um pouco mais doloridas aqui. E aí, explicitamente aqui, ó, estou batendo em você, macaco doido, que tem pouquíssimas cicatrizes e já tá aí dizendo que abala, certo? E não estou batendo em você que sofre de síndrome de impostor e tá se achando coitado. Vê aí quais são suas cicatrizes, valida, pega feedback, troca ideia com a galera pra você ver o quão profundas elas são ou não. Então essa é a minha história, Velar. Pô, e aí, Simpa? Minha história acho que é um pouco diferente, né, da de vocês, mas ela também nasce em tecnologia, mas com um autodidatismo muito forte. Tão forte, né, que quando eu entrei na faculdade, acho que em 2005, 2006 ali, eu comecei a ter algumas disciplinas de projetos, né, gestão de projetos. E um dos pequenos conteúdos ali já era sobre agilidade. Nesse momento, né, eu já estava pesquisando e tal, já gostava, né, de como é que as coisas se organizam aí, como é que eu consigo, né, gerir as coisas de uma maneira que sejam, né, mais próximas do natural, né, que sejam simples. E eu já tava, né, caraca, vou aproveitar agora esse professor que tá aqui na minha frente e vou começar a conversar ali no meio da aula, né. Então, eu adorava, né, essas disciplinas porque eu saía lendo, né, sobre Scrum, né, sobre XP, e eu já queria conversar com alguém. Essa era a pessoa, né, que tinha a referência ali que eu podia conversar. E até lembro, né, acho que um dos primeiros livros, se não o primeiro livro que eu li, talvez depois do manifesto, foi o livro do Scrum XP Direto das Trincheiras, né? Clássico. Do Hendrick, né? Do Hendrick, exato. Clássico. Passou por todo mundo aqui, hein? Isso, no Infoquio, gratuito no Infoquio. Muito bom. E aí eu achei genial aquele negócio ali, aquelas ideias, né? Tem, muita ideia bacana. E o que aconteceu, né? Eu, né, na época eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo, e eu não tinha uma equipe, né? Eu não era gestor, eu também trabalhava, era eu equipe, né? Eu trabalhava sozinho, né? E aí o autodidatismo lá batendo, né? Então,
quero usar esse negócio, vou experimentar sozinho. E foi um processo de autoconhecimento muito importante para mim, porque eu comecei a entender minha capacidade produtiva como autônomo. Então eu fazia freelancers, eu comecei a entender como era, eu começava ali a fatiar as histórias, as tarefas, assim, eu não entendia ainda muito bem o porquê, né? Eu tava ali praticando o método naquele momento. E aí eu comecei, né, continuei essa jornada, aí depois com equipes, né, trabalhando de outras formas, com outras pessoas, em outros contextos, mas até o momento em que eu descobri que eu não sabia muita coisa, né? Então, talvez eu tenha sido, né, esse macaco louco, né, que tá ali apertando o botão em algum momento, né, se achando ali, mas depois a gente cai na real, né? E eu acho que o coach da Agile Coach, ele também ajuda bastante a gente a se entender. Eu acho que é uma ferramenta bacana a gente ter essa reflexão e poder, inclusive, conversar com outras pessoas sobre isso. Então, o autoconhecimento, né, para quem tá se achando demais, ele é muito importante. E aí, a partir desse momento, então, nossa, tem muito mais coisa aqui que eu não conheço. Né? A vida não é só o Scrum e o XP. Aí eu acho que começa a casar um pouquinho nossas histórias aí. E aí eu comecei a olhar para as outras coisas, entender que não era só processo, tem a ver com a cultura, tem a ver com as pessoas. Eu já gostava bastante das pessoas, né? Naquele momento eu já trabalhava com equipe e eu era uma referência, né, técnica para a equipe. Então, esse ciclo, né, de amizade, de fazer com que as pessoas sejam bem, se sentindo bem, de maneira empírica eu fui descobrindo isso também. Né? Então, me ajudou nos próximos passos da jornada. Eu acho que tem duas lições interessantes e corroboram com muito que a gente já falou, que o Agile Coach, para mim, tem duas coisas fundamentais, né? Não tô nem falando dos valores ali da agilidade, que eu acho que já deveriam estar incorporados. Mas é a humildade, né? De você conseguir ouvir, de você perceber e de você reconhecer, né, o que você faz de fato. E a observação. Né? E a observação corrobora mais com o que vocês falaram aí, né, de como é que eu vou entender as relações entre as coisas e esse pensamento sistêmico. Enfim, a observação vai ajudar a gente em tomadas de decisão, né, em dezenas de práticas. Inclusive, aí eu vou dar uma dica também já vou puxar aqui o gancho para o outro lado, né? Para quem sofre da síndrome do impostor, né, no final a gente não comentou muito sobre isso. Mas para quem sofre a síndrome do impostor, não adianta só se observar. Né? Só se observar talvez faça com que você afunde ainda mais, né, na síndrome do impostor. E aí, nesse caso, né, trate as pessoas com quem você lida, né, como seus, de certa forma, clientes também. Né? Então peça feedback. Você pode fazer uma pesquisa, você pode entender como é o seu trabalho, qual é o impacto do seu trabalho para aquelas pessoas que estão à sua volta. Dessa forma, né, recebendo feedback sincero, aí você vai descobrir, muito provavelmente, que você não é esse impostor, né, que você é um profissional muito competente. Isso vale para qualquer, né, não só para o Agile Coach, né, mas para qualquer profissional que se acha um impostor. Muito bom. Acho que o macaco louco também pode pedir feedback tranquilamente, né, Caribé? Também, assim, boa. Pra quem não tá familiarizado aí com a síndrome do impostor, galera, tá bem explicado no efeito Dunning-Kruger, né? Aquela percepção de que você estudou, conheceu alguma coisa, mas você acha que você não sabe, né? Você acha que a qualquer momento vai ser desmascarado. Não importa quanto você estuda para aquilo, mas você acha que você não é digno, né, daquela posição que você alcançou e que em algum momento alguém vai chegar, tá vendo como tu não sabe de nada, enfim. Então, acho que tem uma frase que o Caribé falou que eu gosto muito, que é: procure feedbacks sinceros, né? Feedback de pessoas que efetivamente estejam preocupadas com o seu desenvolvimento, ou que você efetivamente possa confiar nesse feedback. É a melhor forma de lidar com a síndrome do impostor aí. Sua história, Velar, agora? Pô. Verdade. Pra chegar nos finalmente, né? Então, minha história... Eu, na verdade, comecei em tecnologia... Se eu eu comecei com área de redes, mas, assim, profissionalmente eu comecei com banco de dados, com melhoria de performance de banco de dados. Eu nunca fui muito pra parte de administração, era mais parte de performance. Gostava bastante do assunto, aí entrei um pouquinho em BI, logo no comecinho, assim, entrei um pouquinho em BI, entender como funcionam os dados, esse tipo de coisa, mas eu recebi um convite para ir trabalhar numa empresa de contabilidade, uma empresa de tecnologia para contabilidade. Eu sou cearense, né? Então fui trabalhar no Grupo Fortes Tecnologia.
com o grande Cláudio Tales, e foi uma experiência muito boa, porque eu tava começando a minha carreira e eu fui trabalhar, isso eu não lembro agora exatamente que ano era esse, mas dá pra dizer que é, sei lá, 2009, sei lá, talvez, alguma coisa assim, 8, talvez menos que isso, e eu tava trabalhando numa empresa ágil, gente, assim, uma empresa que respirava agilidade, né, bota aí você, 2008, alguma coisa assim, eu posso estar errando a data aqui, mas com certeza é perto dessa janela aí, e já era empresa ágil, e eu lembro de como era prepotente, assim, dizer, isso aqui é bagunça, cara. Isso não pode funcionar, como é que pode uma empresa de contabilidade usar esse negócio? Tá tudo errado, né? A Forte Tecnologia, nessa época, tinham basicamente produtos de contabilidade, hoje em dia tem vários produtos diversos aí, ainda tem um carro-chefe lá de contabilidade, mas isso, ao mesmo tempo, me mostrou que muito do que a gente chama de organização, na verdade, é só burocracia, né? E eu não errei o acento aqui, é burocracia mesmo, você tá enchendo de coisas ali que elas não podem ser controladas e não adianta quanto papel você colocar em cima, não vai estar sob controle, né? Então você tem que efetivamente entender que aquilo vai mudar e conviver com isso. E aí quando eu saí de lá, fiquei um tempo menos do que eu gostaria, mas por outras oportunidades, enfim, que me pareceram interessantes, eu acabei saindo até hoje, tenho um relacionamento muito bom com aquela galera. Eu levei aquilo comigo, né? Então acho que eu lembro que depois eu demorei, eu saí da empresa e eu demorei pra perceber quanto eu tinha aprendido lá. Depois eu saí de lá, fui trabalhar em outras empresas e aí eu fui ver gente batendo cabeça em parede, né? Não, tem que fazer aqui o desenho do produto perfeito que a gente vai construir ao longo do próximo ano, né? Eu disse, gente, que desperdício, né? Assim, eu passei, eu lembro que esse um ano e pouco, quase 2 anos depois que eu já tinha saído de lá, ainda estavam caindo fichas de coisas que eu tinha aprendido lá, né? Só olha como esse raciocínio não faz sentido, enfim. E aceitar essa naturalidade das coisas não estarem sob controle, você tem que reagir às coisas, entender como o mercado reage a elas, entender como um componente não conecta no outro e você vai reescrever, vai jogar a parte fora, mas você constrói outra coisa em cima, etc. Tirar funcionalidades, né? Menos é mais. Isso ali 2010, 2000 e pouco, poxa, foi fundamental. E aí, pegando aqui coisas que vocês disseram, me veio uma frase aqui de Schopenhauer, que é assim, né? Toda verdade passa por 3 estágios, né? No primeiro ela é ridicularizada, no segundo ela é rejeitada com violência e no terceiro ela é aceita como evidente por si própria, né? E eu acho que todo mundo passou por isso, né? Acho que nós 4 passamos por isso em algum momento, né? A gente tava contando pra galera, para de fazer isso. E a galera disse, você tá louco, tá vendo que isso não faz sentido. Disse, isso é falta de profissionalismo, não sei o quê. E aí, de repente, hoje a gente tá aqui falando de agilidade pra várias coisas, né? E eu sempre falo isso, que hoje as pessoas me perguntam, é difícil convencer as pessoas de agilidade? Eu digo, hoje? 2020? Não, hoje é fácil. Muito fácil. Isso é verdade. Hoje é fácil. Em 2010... Isso é muito verdade, viu? 2011, ali era complicado, mas hoje em dia... Na verdade, Vela, só acrescentar, faz muitos anos que eu não preciso convencer pessoas. É isso aí. Faz muitos anos que eu não preciso convencer pessoas. Muitos anos mesmo. Banco é coisa séria. Banco nunca vai ter essa bagunça aí que vocês chamam de ágil. Tá aí, ó, 2010, 2009... É legal que a gente tem um traço legal aqui, né? Primeiro, tem muitas cicatrizes aqui, né? Você vê um choro legal. Acho que mesmo quando a gente estava num ambiente mais fechadinho ali, né? Tem uma busca por um entendimento maior, né? Conectar as coisas. E também tem acho que eu gostei dessa palavra que o Caribe falou, tem uma humildade, né, cara? Eu acho que isso é mais uma realidade de todo mundo, né? Assim, acho que isso não é exclusividade de nós, a Agile Coach, a Agile Experts, mas essa humildade que a gente tá sempre aprendendo e a gente sempre sabe muito pouco, né? Porque as novas profissões, elas acabam tendo que se abraçar nisso, né? Tipo, faz parte do teu trabalho constante estar aprendendo cada vez mais sobre aquilo. Mas acho que a gente pegou aqui 3 pontos que pelo menos eu percebi que tá na história de cada um dos 4 que aqui estão, né? Boa, já pegou alguns padrões e tem uma frase, acho que se não me engano é do Taleb, que é a quantidade de coisas que... Na verdade acho que é do Humberto Eco, citado pelo Taleb, né? Mas a quantidade de coisas que você não sabe vai ser sempre infinitamente maior do que a quantidade de coisas que você sabe. E acho que isso retrata muito bem O que eu sei, o que eu sei é uma gota, que eu ignoro é um oceano, né? Exatamente, a humildade que o Caribe falou, e acho que é muito da humildade também que traz, por exemplo, o Manuel aqui como convidado, né? Que é um cara que, quando eu comecei na agilidade, eu comecei no movimento, né? Comecei a entender a comunidade, o Manuel já estava lá palestrando, estava no palco e servia como inspiração.
e tá aqui com a gente, batendo um papo tranquilamente, sabe? Eu acho que é essa humildade que inclusive ele consegue colocar no livro dele, né? Então, acho que já pode encaminhar aqui pro final, e acho que se cada um quiser deixar uma dica ali sobre o que forma um bom Agile Coach, eu acho que o que eu tiro daqui é essa humildade e essa cicatriz, que o Manuel também bem colocou, e acho que a minha principal dica sobre isso é: procure referências que te inspirem, pegue feedback também sobre essas referências, tente entender o que as pessoas que estão ali nessa caminhada acham sobre essa pessoa que você acha que pode ser uma fonte de inspiração. Esse feedback de todos para todos eu acho que é fundamental, certo? Então, se você vê, por exemplo, Manuel é um cara legal, cara, pergunta pra mim, pergunta pra Velar, pergunta pra alguém que você conheça, sabe? E aí você busca as ideias dessa pessoa. Você vai lá e busca o livro do Manuel lá, o DNA do Agile Coach. Você busca o material que ele tá publicando, as palestras que ele faz, e começa a ser um pouquinho mais de Manuel, mas com a sua história, com as suas cicatrizes, com a sua experiência, certo? Então acho que essa é a dica que eu deixo. Que dica vocês deixariam aí pra galera que quer saber o que forma um bom Agile Coach? Cara, eu vou deixar o Manuel vender o livro dele, mas eu vou vender um pouquinho. Acho que é legal que o livro do Manuel, ele tá em constante produção, né, Manuel? Não acaba não, né, esse livro? Estabilizou agora tá numa versão mais estável, digamos. E é super legal essa iniciativa, assim, né? Eu li o livro, cara, deve ter uns 2 ou 3 anos já, e achei bem legal porque tem uma coletânea de coisas ali, você vai passando de página em página e você vai... Tem uma ferramenta aqui e conecta com isso, aí tem essa forma de pensar. Tem assuntos que basicamente são uma linha de raciocínio, né? Eu lembro de coisas bem legais que eu peguei na época. E o que eu achei legal, acho que pra mim tem um ponto a mais, assim, que conheço o Manuel, de eu ler o livro, eu li o livro meio com a voz do Manuel, tipo, porra, legal, eu tô... Que da hora. Tô entendendo aqui o que ele quer dizer com isso. E eu tinha a sensação de que eu tinha a proximidade, né, de chegar e qualquer coisa assim, pô, eu posso perguntar isso aqui pra ele, né. Então, assim que eu terminei de ler o livro, eu lembro que eu tuitei, ele respondeu, a gente começou um pouco lá no Twitter. Então, conecta exatamente com isso que você falou, né, Lula, que é legal você escolher as referências e conseguir interagir com essas referências, né, assim, tem que a humildade e a busca pelo conteúdo, né? Então a gente tá aprendendo com quem tá te ensinando, mas ao mesmo tempo você também tá ensinando com aquilo, então pega feedback, etc. É bem legal. Então acho que o Manuel vai poder vender melhor o livro dele, mas acho que é um material legal. Existem, acho que, livros clássicos, a Quinta Disciplina é um must have, né? Assim, não dá pra fugir desse livro. Mas principalmente, acho que a dica que eu queria dar aqui é: fuja do seu local comum, né, gente? A gente, no final do dia, quer levar as empresas a pensarem o todo, né? Então, é fundamental que a gente se aprofunde no que essa empresa faz, né? Pô, eu tô indo para o mercado financeiro, como é que esse negócio funciona? Eu tô indo para a saúde, como é que esse negócio funciona? Sem sombra de dúvidas, esse é o lado mais divertido do nosso trabalho enquanto K21, né? Eu tô hoje num cliente que é finanças, amanhã eu tô num cliente que é combustíveis, e aí depois eu tô num cliente que é, sei lá, serviços de estética, e poxa, cara, é muito legal conhecer todas as... Petróleo, né? Outro cliente que é plataforma de petróleo. Estamos lá também, né? Então, assim, se aprofundem sobre isso. É muito legal entender como todos esses mercados funcionam, e é muito legal, é muito enriquecedor, né? Participar de se ajudar a crescer as pessoas e crescer junto com as pessoas. Sem sombra de dúvidas, essa humildade, essa vontade de aprender é fundamental para essa carreira. Acho que essa é a dica que eu colocaria aqui. Para quem tá numa empresa, né? Para quem não tá numa consultoria, né? Com o K21, que você pode se deslocar e tá num dia em um lugar e outro dia em outro, né? Dentro da empresa também tem muitas áreas distintas, né? Uma dica que eu dou é: não se prenda ao job description, né? Boa. Vá além, transborde, porque isso vai te dar a possibilidade e a oportunidade de ampliar essa visão para que você tome melhores decisões. Outra dica que eu acho que é fundamental é: experimente, né? A gente só vai criar essas cicatrizes se a gente conseguir experimentar novas coisas, experimentar situações diferentes. E para os mais sistemáticos, né, a gente pode experimentar também de uma maneira como um pensamento científico, né? O que eu quero, né, construir, onde é que eu quero chegar, será que eu cheguei ali ou não, né? Então isso tudo vai ajudar a gente a entender também esse resultado. É algo que para quem experimenta, né, e para quem entende melhor, ou para quem curte, né, uma coisa mais planejada, né, eu acho que vai ficar muito claro, né, de onde você está partindo e onde você quer chegar, e se você chegou lá ou não. Muito bom. Manuel, a palavra final é sua. Quero ver suas dicas. Pô, valeu. Muito honrado com todas essas palavras, tá ok, pessoal? Obrigadão mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Assim, eu falei, né, quando você me convidou,
cara, assim, eu tenho uma admiração profunda pela K21, assim, conheço a galera que fundou, assim, desde da época que eram pessoas, sabe, do mundo aí, fazendo coisas malucas também e tal, e depois viraram pessoas sérias, empresárias, etc e tal, e internacionais, né, então, beleza, mas assim, todos parceiraços, assim. Polêmicas aqui, né? O próximo podcast, o Manuel vai trazer aqui o que fez de errado os fundadores da K21. Não, isso aí é bastidores, meu, isso é bastidores. Histórias antigas. Histórias antigas, né? Mas assim, tipo, cara, eu tenho um carinho muito grande pela K21 e, assim, agradeço mais uma vez as palavras, tá? E, assim, só pra até complementar a visão que vocês colocaram aí sobre o livro, tá? De fato, o livro, assim, foi uma experiência muito legal. Eu o fiz de uma maneira muito iterativa, né? Eu fiz usando o Leanpub exatamente para isso, né? Então, assim, primeira dica, né? Pegando o que o Caribé comentou, assim, você quer experimentar? Cara, dá o primeiro passo, não tá perfeito ali ainda, sabe? Tipo, você tem que se permitir ter um pouco o direito de usufruir da imperfeição, né? Assim, a coragem para assumir a imperfeição. Não foi perfeito a primeira versão, lancei ali, peguei feedback, fui evoluindo, etc e tal. E aí foi muito legal trabalhar ao longo de basicamente 2 anos, pouco mais de 2 anos, na verdade, ali, no que seria um corpo mais completo, assim, do livro, né? Assim, mais fim a fim, de fato. Que é o que tá hoje lá, tá na versão 7.1, se não me engano. E um outro aspecto também que foi muito, muito, muito bacana disso daí é que eu sempre evitei trazer uma visão ditatorial minha, né? Eu sempre falo o seguinte, quando você escreve um livro, você, sabe, tipo, você se sente um deus ali, né? Porque, né, você coloca o que você quiser e de boa, né? Então, pra evitar um pouco essa visão ditatorial, o que eu fiz? Cara, eu convidei o máximo de pessoas possíveis pra não só revisar, não só pra pegar feedback, mas também pra trazer diferentes pontos de vista. Então, assim, teve uma galera que me ajudou a rechear o livro, realmente. Porque a ideia do The Agile DNA, ela é muito simples, tá? Se você ler, você vai, putz, cara, a ideia é que realmente você entenda talvez em 5 minutos o que é o Agile DNA. Mas aí depois eu pensava, putz, agora eu preciso dar exemplo, né, de aplicação. E aí o que eu fiz? Eu comecei a trazer várias pessoas que eu sabia que já tinham um trabalho de coach alinhado com o que eu acreditava ali do próprio DNA, e então fazer, para falar de catalisar melhorias, né? Vou convidar alguém aqui que tem bastante experiência para trazer alguns relatos aqui de narrativas de como que de técnicas de abordagem que essa pessoa usou para catalisar melhorias. Para promover ownership, para desenvolver competência, mesma coisa. Então, eu sempre, em cada capítulo, para cada assunto do DNA, eu tenho um convidado ali, ou alguns convidados que narram algum tipo de experiência. Então, essa diversidade de ponto de vista, ela foi fundamental, eu acho, para construir essa comunidade, né? Construir o que o livro é realmente, né? O Agile DNA não é uma coisa só minha hoje, eu tenho esse sentimento, né? Tipo, não é uma coisa que eu criei. Meio que talvez eu idealizei, mas hoje tem uma construção coletiva muito grande ali, realmente. Então, assim, sou muito grato por essa comunidade que me apoiou ao longo de toda essa jornada aí, tá? E assim, eu quero finalizar, talvez, assim, a recomendação, a dica final, né, em torno disso no Agile DNA, o elemento central do DNA é catalisar melhorias. Então, assim, mais uma vez, você pode usar diferentes técnicas para fazer isso, atuar de diferentes maneiras, mas se ao final do dia, entra bem naquilo que você falou, Lula, lá no começo, aquilo que você falou, Lula, lá no começo. Nossa, ficou interessante. Agora que eu me toquei. Da ideia de que você precisa entender o porquê, né, que você está fazendo as coisas, né, conectar um problema. E quando eu falo de catalisar melhorias, é isso, basicamente, né? Sabe, tipo, não importa muito, talvez até o título que você tem ali naquele contexto, se é Agile Coach, se é um Agile Expert, etc. Tal, mas no final do dia você tem que ser capaz de catalisar melhorias. Quando eu falo catalisar, não quer dizer que você vai lá e faz, né? Mas você tem que usar mecanismos sistêmicos que fazem com que aquele sistema, né, consiga se melhorar de alguma maneira, né? Que as pessoas sintam um senso de propriedade para realmente colocar aquela melhoria ali em prática, por exemplo. Então, a minha dica principal é em torno desse elemento central, tá? Foquem em identificar que melhorias, que problemas primários que a gente quer resolver realmente enquanto transformação, enquanto adoção de Agile e por aí vai. Sensacional. Eu fico muito feliz de a gente trazer um tema e ter tanta coesão, a gente falar a mesma linha, né? Mesmo sem ter debatido isso extensamente antes, né? Isso mostra que a comunidade tá num caminho bom, assim, e junto a gente é muito forte. Obrigado para vocês por estarem aqui, Avelar, Simpa,
Manuel, obrigado mesmo. Para você que está ouvindo, todas as referências que a gente citou aqui durante o episódio, você consegue encontrar em k21.link/LoveTheProblem, lá no nosso backstage, né, em tudo que acontece por trás das cortinas. Lá você também consegue deixar sugestões para novos episódios, né, até sugestão de quem trazer ou não. Como já mostramos aqui que com esse episódio foi muito maneiro assim gravar com o Manuel sobre o que for um bom Agile Coach. Obrigado, Willy, obrigado, Jonathan, obrigado, Messias, por ter contribuído lá. Acessa lá o nosso backstage, deixa feedback, a gente está sempre experimentando coisas novas e até o próximo episódio do Love the Problem. Abraço, galera. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.